Olá pessoal, nesse vídeo de hoje, que tem um título no mínimo curioso, se chama Conversa com as Mulheres. Se for homem não pode ver? Pode, claro que pode, sem dúvida nenhuma. Por que é conversa com as mulheres? Porque eu vou falar de uma mulher específica, do livro de uma mulher específica, né? Eu vou falar do livro denominado Complexo de Vira-Lata, escrito por Márcia Tiburi. Márcia é professora universitária, não é mais agora, não está mais no Brasil, está, se não me engano, na França, mas foi professora da Universidade Federal do Rio, da PUC do Rio. É filósofa, ensaísta, romancista e dona de uma vasta obra e de um pensamento maravilhoso. Então, esse livro Complexo de Vira-Lata, eu não tenho um livro de papel aqui, mas eu posso mostrar para vocês, se eu ver aqui no computador, eu posso mostrar para vocês a capa do livro, que eu estou na metade ainda, digamos, para vocês verem, e quem gostar do tema, vai lá e compra para ler. Aí, ó. Complexo de Vira-Lata, Márcia Tiburi, Análise da Humilhação Brasileira. Humilhação brasileira? O que é isso? Pessoal, é o seguinte. A expressão complexo de vira-lata foi criada, na verdade, por um outro escritor, um grande dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Escrevia muito sobre futebol também, muitas crônicas. As crônicas dele eram interessantíssimas. Na década de 50 ele criou essa expressão, possivelmente, como foi década de 50, eu não tenho certeza, mas possivelmente para tratar da derrota da seleção brasileira para o Uruguai. Então, e essa expressão tem uma conotação muito pesada sobre os brasileiros, né? E eu já tinha pensado um pouco sobre o peso dessa expressão, mas, obviamente, eu não tenho bagagem teórica para pensar com a profundidade que a Márcia traz nesse livro. É por isso que eu resolvi fazer um videozinho aqui de uns 10, 15 minutos para falar desse livro. E, assim, quem quiser apurar o pensamento crítico, especialmente sobre o Brasil, leia esse livro. É muito bom, muito bom. Então, ela trata desse complexo de vira-lata e, do ponto de vista histórico, ela volta na nossa colonização, né? E durante o livro, lá não me lembro exatamente onde, se no começo, meio ou fim, mas ela coloca o nosso complexo de vira-lata como essa admiração pelo estrangeiro. O complexo de vira-lata é essa autodepreciação que está na cabeça de todos nós brasileiros, segundo ela. E essa autodepreciação se manifesta em várias situações. Tudo de fora é mais bonito, você já viu isso, né? Deve ter visto, com certeza, porque até piadinha tem. Deus fez o Brasil sem vulcão, sem terremoto e tal. E aí disse para o pessoal, calma, vocês não viram ainda o povo que eu vou colocar lá. Que povo que ele colocou aqui? O povo brasileiro. E é diferente? Claro que não. O povo brasileiro é como qualquer outro povo. E ela traz a colonização brasileira e de todos os países coloniais que foram colonizados por algum império. Não é só isso aí não se aplica só a gente. Ela traz essa colonização como a fonte dessa auto-humilhação a que nós nos submetemos. Ela traz a colonização não só do ponto de vista econômico, como no ato de levar o ouro, ou levar a arte, ou levar qualquer outra coisa, não é só isso. Do ponto de vista político também, porque o colonizador chega, comete uma violência contra os costumes, fora a violência contra as pessoas, né? Porque mataram, roubaram, estupraram, humilharam e fizeram
desastre total. Você imagina a África como sofreu muito mais do que a gente, porque não só eles faziam isso tudo, como traziam as pessoas como escravos para cá e para a América do Norte. Então, esse processo vem de longe. E aí o colonizador comete a violência contra a cultura, implanta seus métodos políticos e comete a violência contra a política local, se é que havia alguma. Senão ele implanta a sua. Além disso, muito pior do que isso, é a violência psíquica. A professora coloca no livro dela que essa violência cria, é um germe da autodestruição do colonizado. Nós, brasileiros, nos auto-humilhamos, né? A piadinha o achar que o Brasil não serve para nada. Ah, fomos colonizados, os portugueses só mandaram gente de má qualidade para cá. Não, não só isso, veio gente boa também. Mas mandaram, por exemplo, para violentar a religião, as práticas religiosas dos indígenas e de quem morava por aqui naquela época, acho que só indígenas, catequizando-os e obrigando a ter a religião que não tinha nada a ver com eles. Faziam isso também com os africanos, impunham a religião. Isso é uma violência, isso é uma violência cultural, é uma violência psíquica. E introduziam tudo que vinha naquela mente extremamente conservadora, porque todo colonizador tem que ser conservador, conservar o que é bom para si, né? Ele imprimia esse pensamento, essa ideologia na mente do colonizado. Ou seja, eu tenho que matar o inimigo, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter status, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, exatamente como o colonizador. E, obviamente, isso não ficou só lá. Isso vem até hoje. Os métodos mudaram, não são tão violentos, mas continuam cruéis. Todo mundo aqui que está vivo já foi jovem, ou é jovem. E a gente deixa, por exemplo, quando jovem, um belo churrasco por um hambúrguer. O que é um hambúrguer? Uma maçaroca de carne, se é que é carne, implantada pelos Estados Unidos. A gente deixa uma limonada por uma Coca-Cola. Isso é opressão colonial. É outro país, é outro método, mas isso é opressão colonial. A gente não valoriza a nossa cultura, não valoriza e deixa, às vezes, um bom filme brasileiro para ver um filme B norte-americano, como é muito comum. Eu, quando era garoto, adorava cowboy, adorava filme de cowboy, óbvio, todos os garotos da minha época gostavam. E não tinha nada a ver com o Brasil, não tinha nada a ver com o nosso passado, não tinha nada a ver com nada. Aliás, não tinha nada a ver nem com o passado norte-americano. Porque o que eles vendiam para a gente como conquista do Oeste era massacre de índio. E quando jovem eu acreditava que os índios, os indígenas americanos eram ruins e que a cavalaria devia ganhar. Então, essa história é incutida na cabeça das pessoas, né? Essa história é incutida no ideário nacional. E aí deixa de ser ideário nacional, passa a ser ideário do colonizador. E é isso que a professora Márcia Tiburi coloca. Agora, eu vou interromper um pouquinho para ler a dedicatória do seu livro, que eu achei assim uma demonstração de afeto, mas extremamente carinhosa, que ela fez com o pai.
O pai dela recebeu, espero que tenha recebido em vida, essa manifestação de afeto. A dedicatória é a seguinte: ao meu pai, que numa tarde qualquer, sentado na varanda da casa que ele construiu com as próprias mãos, me disse: eu sou um homem humilhado. E a todos que foram marcados pela humilhação. Então, é admirável o pensamento crítico pelo seguinte, porque, obviamente, eu conheci a professora Márcia só virtualmente, tive algumas aulas com ela, e não tinha a mínima chance de conhecer o seu pai, saber quem era. Mas, pelo que ela coloca, era um homem humilde, porque só uma pessoa humilde constrói uma casa com as próprias mãos. Uma pessoa rica, arrogante, poderosa, não constrói. E ela fez, assim, lá do alto da sua cultura, porque é de uma cultura extremamente vasta, a Márcia, do alto da sua cultura, ela vem prestar homenagem ao seu pai, um homem humilde. E com essa homenagem, ela continua: a todos que foram marcados pela humilhação. Porque essa humilhação, pessoal, essa humilhação que a gente imagina, essa humilhação não é nossa. Essa humilhação nos foi imposta. Eu pelo menos, fim da década de 50, década de 60, 70 e tal, cresci com essa humilhação. O bom macarrão vem da Itália, o bom chocolate vem da Suíça, a boa mecânica e as lentes é na Alemanha que você encontra, o bom vinho é na França. Aí eu já era jovem, mais de 18, já podia beber vinho e não tinha dinheiro para beber vinho, óbvio, só no pensamento. Então, a boa ciência é a americana. E nós não temos nada de bom, segundo os brasileiros, como ela coloca no livro, não. Tudo aqui é ruim. Tudo lá é melhor. A democracia nasceu na França, não, nasceu na Grécia. E a gente teve democracia um pouco capenga, mas teve e atualmente temos. A ciência tal, só americana? Não, a gente teve e tem bons cientistas. A arte, temos bons artistas. Agora, essa incapacidade de valorizar, de autovalorização, é o que dá como resultado do complexo de vira-lata. Uma coisa que eu, assim, nos esportes sempre me admirou, foi a propaganda. A propaganda, às vezes um esportista conseguiu um bom resultado, inúmeros esportistas, eu não vou citar nenhum porque os outros serão omitidos, então todo mundo sabe quem são os bons esportistas brasileiros. E aí tem a glamorização daquele esportista. Nós somos um país de campeões. Não somos. Isso é o extremo oposto, né? Nós não somos um país de campeões porque não se investe em campeões. Nós não somos um país de campeões porque não é necessário que tenhamos um campeão para melhorar a nossa situação. Esse individualismo extremo, isso vem de onde? Dos Estados Unidos. A vitória individual, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, vender mais que os outros, ganhar mais que os outros, faturar mais dinheiro. Esse individualismo vem de onde? Da cultura americana que nos foi imposta, por exemplo. Então, pessoal, a leitura desse livro oferece um pensamento crítico amplo, vasto, intenso sobre a realidade brasileira. Quem gostar do Brasil e gostar de leitura, por favor, leia esse livro. É extremamente interessante. E se você gostou desse vídeo, outros virão. Se não gostou, paciência. Não veja os próximos, né? Que é uma maneira de você se defender. Mas se você gostou,
ele vai logo primeiro vai para o YouTube e depois vai para o blog marcocotrim.com.br. Nesse blog, a mesma busca por amigos, por uma conversa de boteco, como essa que eu tive aqui com vocês, né? O espírito é esse. Lá eu falo de literatura, lá eu falo um pouco de mitologia, lá eu coloco alguns poemas que eu cometi e cometo, continuo cometendo, né? E deixo espaço para mandar e-mails, conversarem sobre o que quiserem. A palavra é livre. Lá a palavra é livre. Não tem censura sobre o que você vai escrever. Se for ofensivo, inadequado, isso é problema meu, né? Se vou dar atenção ou não. Mas se for uma conversa normal, sempre será bem aceita, tá bom? Portanto, pessoal, leia o livro Complexo de Vira-Lata, da Márcia Tiburi. É excelente. Muito obrigado, até o próximo.